Olá, investidores, tudo bem? Eu sou o Jaime Valazek e você está no canal Bitcoin Investimento. Ok, a partir de agora, a partir desse vídeo, eu vou começar a passar para vocês algumas sacadas de tudo que da minha experiência que eu tenho aqui na Poloniex. Então, volta e meia eu faço investimento aqui, um trader ali, e nessas compras e vendas das moedas, eu sempre acabo percebendo algo assim diferente. E acabo, às vezes, percebendo uma estratégia boa para fazer, para otimizar os ganhos e, às vezes, de repente, até minimizar as percas. E uma delas é a questão de pump e dump, que geralmente ocorrem aqui, e ocorre tanto em moedas pequenas, como são essas moedinhas que ficam, às vezes, adormecidas por um bom tempo, e daí, de repente, uma hora para outra, dá um pump danado e sobe bastante. Então, nessas moedas também é possível ter um bom lucro. Tá? Elas podem demorar para subir, mas quando subir, geralmente é lucro de 500%, mais ou menos, de 200%, 500%. É muito bom, fantástico. E nessas sacadas, quando você, às vezes, não entra nessa moeda, que é impossível também entrar em todas, se você pegar o teu capital e diversificar muito, pegar todas essas moedas pequenas que tem na Poloniex, que tem um valor pequeno, não tem volume nenhum, e se você pegar e colocar um pouquinho em cada uma, digamos que uma ou duas somente dão pump, você acaba, às vezes, de repente, não ganhando dinheiro. Claro que eu vou fazer outros vídeos mais para frente, vou mostrar quais são as moedas menores que geralmente estão aí sempre dando pump. Tá? Mas a questão aqui é o seguinte, vamos que você perdeu o pump da moeda. Digamos, por exemplo, a Nushare. Segundo pump que ela dá em uma semana. Tá? E ela estava a 70, 80 satoshis há uma semana atrás, daí uns 2, 3 dias atrás ela deu um pump que chegou a 400 satoshis. Depois caiu novamente para 98 e agora está subindo de novo. Vamos começar então a análise aqui pela Nushares, tá? A minha sacada aqui é o seguinte, olha só esse gráfico aqui. Por exemplo, você deixou de entrar nessa moeda, ou de repente entrou e acabou perdendo dinheiro, sei lá, e acabou saindo da moeda, porque vai saber, essas moedas pequenas elas dão aquele grande pump, de repente elas caem, e é muito perigoso você ficar comprado um valor muito alto nela. Então imagine, você ter que esperar um próximo pump somente para recuperar o seu investimento. Isso é um grande problema que você tem que evitar, tá? Tanto na Poloniex quanto na Ubit. E a sacada aqui é o seguinte, começou o pump, que eu vi um padrão em todas as moedas que estão há muito tempo paradas. Não ocorrem em moedas que têm um volume gigante direto. Por exemplo, a Ethereum, Factom, tal. Que é o seguinte, olha só. Aqui, bem aqui no pezinho, começou a subir. Aí de repente você pega e está no final do pump. Aí tem esse vermelhinho aqui. Dá um dumpzinho. Ok, então digamos que você chegou até nesse candle aqui e pensa, nossa, eu perdi de ganhar dinheiro. E agora? Será que vai continuar subindo? Não. Aí muita gente sabe o que faz? Compra aqui. Aí, na sequência, ela pum, cai. Muitas vezes ela cai e continua aqui, continua caindo, caindo, caindo e sobe. Nunca mais sobe. E muitas pessoas ficam compradas. Muitas pessoas também estão me perguntando como que eu uso stop nessas moedas. Olha, moedas assim, moedas pequenas que dão pump, de vez em quando, por manipulação, não se usa stop. Tá? A não ser que seja uma moeda, digamos, deixa eu colocar aqui um exemplo. Por exemplo, essa MC2, a Einsteinium, ela subiu muito e ela está com volume grande e ela tem muito suporte de
de bitcoins, certo? Então, nesse caso, eu tenho ela aberta aqui. Nesse caso, ó, ela chegou, subiu, desceu, tal. Ela fez também um processo parecido com o que eu estou analisando. E digamos que aqui seja um bom momento para você comprar de novo, que ela pode subir. Neste caso, você comprou aqui no meio do processo. Aí sim, você vai usar o stop normalmente, como você sempre usa. Olha só, suporte buy order está aumentando cada vez mais. Então, você tem como ganhar dinheiro fazendo isso, fazendo assim. Daí você usa o stop. Mas no caso de moedas assim que você pega aqui embaixo, geralmente você não usa, porque já que é manipulação mesmo, então você tem que manipular junto. Ok, então vamos lá. Qual que é a minha sacada aqui? Começou a subir? Esqueça, nunca compre quando estiver subindo, tá? A maioria das moedas ela dá um dump na sequência muito forte, que muitas vezes passa, muitas vezes fica abaixo do que ela estava valendo anteriormente, antes do pump. No caso aqui, antes desse pump, ela estava valendo, deixa eu passar o mouse aqui para ver, ó, 130, na faixa de 133 satoshis. Aí ela deu um bump, e esse pump aqui chegou a 198. Porém, na sequência, se a gente olhar aqui, ó, nesse candle, eu estou com o mouse em cima, aqui em cima aqui a gente vê os detalhes aí, a alta, ela chegou a dar um dumping que chegou a cair a 118 satoshis. Então, qual que é a técnica que eu estou fazendo aqui? Porque você pegar essas moedas que nunca tem volume na Poloniex, pegar ela na hora que ela está começando a subir, é fácil pegar. Eu já peguei várias vezes. Ao invés de você comprar, você vai fazer aqui a seguinte técnica. Eu coloquei aqui no gráfico de 6 horas, mas vai colocar no de 24 horas. Tá? Mas digamos que aqui já teve altas anteriores. Volta. Estou meio devagar aqui. O que eu pego? Pego o último topo das últimas 6 horas. Foi aqui. Ó. Qual que é? 138 satoshis. Aí o que eu faço? Eu crio uma ordem, mais ou menos aqui. Nesse caso eu criaria aqui a 140 satoshis, uma ordem de compra. Aí o pump ia continuar, você só ia ficar olhando. Aí depois, na sequência, provavelmente ia dar esse dump gigante. Às vezes, quando a moeda está muito tempo parada, ela começa assim, eu coloco aqui no pezinho, tá? Eu venho aqui no pé, vejo qual que é 132, eu venho aqui e crio uma ordem de compra a 132. Na sequência vem o grande dump e pega a tua ordem. E na sequência o que acontece? Ela sobe rápido. Então, em questão assim de minutos, em segundos, ó, você consegue pegar, fazer uma compra no valor bem baixo, e questão de segundos ela volta a subir. E você vê assim o teu capital aumentando muito rápido. E o que é interessante, sem riscos de perder dinheiro. Porque se você comprar aqui na metade, você vai correr o risco de ela cair novamente e não subir mais. Se você não comprar aqui em cima e também não criar uma ordem aqui para uma ordem armadilha para você pegar no dump e deixar rolar para tentar pegar na próxima baixa, você, digamos que chega aqui, você acha, não, será que aqui é o fundo dela? Será que vai continuar subindo? Já aconteceu isso com a Myriad Coin. Eu acabei comprando, achando que já ia subir. Realmente ela deu uma forçadinha para subir, só que ela continuou caindo. Eu acabei vendendo para não perder dinheiro. Acabei perdendo um pouco de dinheiro. E dias depois, hoje, ela já estourou de novo. Então, essas moedas são muito complicadas. Então, dessa forma, você corre o risco de comprar aqui e de repente ela continuar caindo. Tá? Ou você acha que vai continuar caindo, não compra, ela sobe. Aí você nunca vai conseguir comprar. Não duvido nada que logo dê outro dump. Só que existe um limite para que isso aconteça. Tá? Então é uma moeda que há muito tempo está parada e tem muita gente querendo se livrar dela. Então quando tem
um pump assim, geralmente as pessoas vêm com tudo e despejam. E acontece isso aqui. No caso dessa no shares aí, aconteceu isso diversas vezes. Por exemplo, aqui no pezinho subiu, podemos até dizer aqui, ó, aqui embaixo. Antes desse esse pump pequeno que deu outro grande, foi até aqui em cima. Depois ela caiu muito forte aqui. Deixa eu ver se chega aqui o mouse para ver até onde caiu. Caiu a 99 satoshis. Então, chances o mercado dá direto nessas moedas pequenas. Então, às vezes, se você vê uma moeda pequena começando a subir rápido, entra nela e fica só observando e faz esse tipo de análise. Agora, eu posso chegar aqui no gráfico de 20, colocar 24 horas, o gráfico, e analisar aqui. Aqui temos um topo anterior, e a gente faz uma média daí. Pega esse topo anterior e a baixa anterior, e faz uma média aqui. Ó, nesse caso, deu exatamente no pé aqui do pump. De qualquer forma, mesmo que colocasse um pouquinho abaixo, ia pegar, porque ele caiu muito forte. Caiu forte mesmo. Tá. Deixa eu ver uma outra. Eu estou fazendo aqui análise das moedas que estão subindo recentemente. As moedas pequenas que deu pump aqui, recentemente. Tá? Então a MC2 também. Olha só. Teve outro pump menor aqui, mas aqui só foi um crescimento, não foi nem pump. Foi uma alta que teve aqui. Geralmente, né, quando está essas altas assim, não dá pump. É somente depois, não dá dump, né? Só dá dumping depois um grande pump. E olha só, deu um primeiro pump aqui, depois deu uma queda. Digamos aqui você deu esse primeiro pump, você coloca, vou colocar no pezinho aqui para comprar. Ok, mas daí ela caiu e não chegou, certo? Aí começou um outro pump, e nossa, esse outro pump que foi muito grande, ó, 144 Bitcoin. Aí foi lá em cima, aí o que você vai fazer? Ah não, já perdi esse pump, vou ter que subir, né? Então eu estava aqui no pé. Nossa, tá bem lento aqui hoje. Esse gráfico está lento. Ó, não iria pegar. Esse pega e sobe um pouco. Ah, vou colocar aqui nesse pé aqui. Daí, na sequência, ele desceu, né? Pegou. Se eu tivesse colocado aqui, teria pego também. Pegou aqui a tua ordem, executou, e na sequência ó, já voltou a subir. E já deu outro pump aqui. Aqui seria a hora de vender. Chegou aqui no pump, venda. Deu venda. Depois, na sequência, olha só, vamos ver aqui. Geralmente, depois desse último dump, deu dois pumps seguidos. Vai ser difícil ter outro terceiro pump aqui forte. Pode ver, deu um pump forte, outro menor. No máximo que for dar agora aqui vai ser um pouquinho, só vai ser um pouquinho forte. Mas a tendência aqui agora dela ela é estabilizar, só que ela vai continuar caindo. Pelo que eu estou vendo aqui. E eu vou mostrar um gráfico aqui para vocês que é mais ou menos semelhante a isso. E o gráfico é desta aqui, ó, da Myriad Coin. Essa Myriad. Algo que geralmente acontece. Um pump forte, depois um mais fraco e depois ela cai. Aí depois que ela cai até um determinado limite, onde não fica bem estável, aí dá outro pump. Isso se a moeda tiver alguma notícia. Ó, essa Myriad teve notícias, por isso que ela continuou subindo. E a gente também consegue ver no gráfico, né? Ok, beleza. Então foi nesse primeiro pump aqui. Deu pump e olha só, caiu bastante. Mas aqui teve mais. Teve dois pumps aqui, ó. Um primeiro caiu até aqui mais ou menos. Não aparece aqui, mas caiu até aqui. Aí depois deu outro pump, foi até um pouquinho acima do normal. Aqui como o gráfico está
a gente não consegue ver direito aqui, mas olha, são dois pumps separados aqui por um período pequeno, menor. E depois disso não teve mais. Teve até uma tentativa aqui, mas falhou. Aí depois disso, deu aquela parada, uma acalmada, e o mercado foi caindo aos poucos. Mas não caiu diretamente ao nível anterior. Pode ver que se manteve um nível bem acima do preço anterior. Nesse caso, quando acontece isso, tem que ficar bem de olho, porque a moeda ela pode dar outro pump, mesmo sendo moedas pequenas. Esse tipo de comportamento eu vi em diversas moedas que deu pump, moedas pequenas que deu pump ultimamente. Eu me lembro que deu aqui na Flo, nesta Flo, tinha dado na EXZ, que é uma moeda que já foi tirada aqui, foi deslistada da Poloniex, mas ela também deu esse tipo de comportamento. E tem agora essa Noble Coin. Ela já deu um pump pequeno. Vamos ver se ela vai se comportar igual essas outras se comportaram. Então a Noble Coin, ela subiu 100%. Ela estava 7 e foi para 14. E depois desse pump, ela chegou aqui nesse primeiro pump foi a 13, né? Depois foi a 14. Mas é o seguinte, ó, ela estava 8 na verdade. Ó, 8. Daí foi aqui, eu subi uma casinha para 9. Aí que deu o grande pump. Deu pump aqui, pumpzinho legal. E olha só onde que está aqui. Digamos que pegou no meio chegou aqui na moeda no meio do pump. E olha só a oportunidade que o mercado deu. Um dumping até 8 satoshis. Então, se tivesse colocado uma ordem aqui, poderia ter comprado alguma quantidade. Logo na sequência subiu e foi a 14. Então comprou 8, vendeu a 14, um lucro bom. Essa moeda aqui, a Noble, ela teve um volume até o momento de 15 Bitcoin, mas tem moedas que dão um volume bem maior, que foi o caso desta MC2, também na Myriad Coin também, volume grande. Então, que eu vejo muitas pessoas falando, não vou comprar essa moeda porque tem um volume pequeno. É um volume pequeno e não tem liquidez. Sim, não tem liquidez. Se você comprar agora e quiser vender amanhã no preço baixo. Por exemplo, se você compra um preço muito baixo hoje, se você for tentar vender amanhã, ela vai continuar com preço baixo, vai continuar com esse buy order furado aqui, sem nenhum tipo de liquidez. Se for vender, você vai ter prejuízo. Então, esse tipo de investimento em moeda pequena é para você investir e esperar essa oportunidade. Porque quando tem esse tipo de manipulação, as baleias, chamam de baleia aqueles investidores com muito dinheiro, eles vêm e compram e botam um suporte grande aqui. Aí você pega e despeja em cima desse suporte aqui, aí que você tem o seu lucro. Tá? Então, às vezes, essa análise que estou fazendo é uma análise fundamentalista. Quero deixar bem claro que não é uma análise técnica nada. É assim fundamentalista. Uma moeda assim que tem zero de volume, que não tem liquidez nenhuma. Comprou, se quiser precisar de dinheiro amanhã, não tem como. Se você for tentar tirar, você vai ter um prejuízo lascado. Mas se você esperar, você pode ganhar de 100%, pelo menos, de 100% a 1000%. Tá? Então existem muitas moedas assim aqui nesse mercado. Mas esse vídeo que era essa sacada que eu queria passar para vocês, de repente vocês já devem ter percebido esse tipo de padrão aqui, mas é um padrão que você consegue ganhar dinheiro garantido. É garantido que você consegue ganhar. Tá? Então já consegui encaixar uma dessa aí nessa Myriad Coin, que ela subiu 200% e caiu tudo. Eu coloquei a ordem lá para comprar, comprei, coloquei 0.1 BTC, caiu a ordem, pegou a minha ordem, subiu rápido 200%, em alguns segundos, quando fui ver, eu transformei 0.1 em 0.3.
Quanto que está custando hoje? 0,2, que eu tive 0,2 de lucro. Tá, vamos lá, Prev. Vamos ver quantos que eu ganhei assim em questão de segundos. 0,2, R$ 443 em uma moedinha pequena. Na hora que eu falo, investi 0,1 e pegou a minha ordem. Às vezes a gente pensa que é pouco dinheiro, né? Mas não é, olha só. E eu acabei saindo dela. Tá? Então eu brinquei com ela quando ela estava em 15, de 15 a 45. Eu tinha pego a minha ordem 15 e vendia 45, ganhei 400 e 0,2, 443. Mas se eu tivesse esperado, tivesse continuado essa brincadeirinha, hoje está 70. Então eu teria muito mais lucro. Tá? Então por isso que às vezes é bom esperar, mas não deixar parado, tentar manipular esse mercado, porque a gente vê todas essas moedas sobe e desce danado. Agora você deve estar perguntando, mas acontece só com as moedas pequenas? Acontece também com moeda grande que está parada. Digamos a BitShares. BitShares, quanto tempo já está parada entre valores de 500 satoshis a 700? Inclusive, nesse momento, ela está começando a subir novamente. Olha só o que aconteceu aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco. Aqui. Me lembro que eu estava aqui. Subiu a 700 e poucos. 728. Eu acabei comprando aqui, 670. Daí acabei não vendendo aqui achando que ia continuar subindo mais. Aí subiu aqui, também não vendi achando que ia bombar mais, só que porque estava em tendência de alta, né? Só que daí o Bitcoin começou a subir, daí ela caiu. Mas assim, digamos que a gente viu aqui, ela começou a subir, perdeu. Olha só, até onde que ela foi. Ela deu um pump até. Deixa eu ver se aparece aqui nos detalhes para a gente ver. Deu uma diminuída aqui, mas 838. Foi até 838, muita gente, quando vê isso, pensa, perdi o bonde, estou perdendo a ganhar dinheiro. Não fique pensando assim. Coloque uma armadilha. Aqui no caso, está bem fácil de identificar. Dois topos parecidos. Pega o topo entre o meio dos dois topos aqui, bota a ordem, 728. Botou, pum. Ela desceu até onde? 697. Dá para ter que colocar até mais baixo. Pode fazer uma média aqui, entre esse topo e esse fundo. Olha só, se eu tivesse feito essa média e colocar uma ordem a 704 por aí, desceu, pegou, subiu novamente, foi até onde? Foi até 830. Pronto, lucro certo. Lucro assim em questões de segundos. Esse tipo de manipulação que você tem que ficar atento para você poder, que é uma chance assim de você ganhar dinheiro certo, tá? Essa é uma grande sacada. Se a gente conseguir botar em prática isso, dá para ganhar muita grana nesse mercado aí de altcoins, tá? Então isso acontece, está provado que acontece com tanto moedas pequenas ou grandes. Mas você vai conseguir ganhar muito dinheiro isso só reforçando em moedas que estão há muito tempo com valor muito baixo e estão querendo subir. Então ela vai dar sempre muita gente querendo comprar e muita gente querendo vender. Por quê? Olha só o que acontece isso. Por exemplo, na BitShares. Tem uma notícia lá fantástica, tal, que é uma moeda que realmente tem potencial para subir para uns 2K pelo menos. Aí os compradores começam a comprar que nem louco. Daí dá esses pumps gigantes, vai até em cima. Só que tem um monte de investidores desinformados e às vezes até programado para vender se subir a determinado valor. O que eles fazem? Pum! Querem vender tudo. Aí derruba tudo lá num dumping gigante. Isso vai acontecendo até que a força compradora ganhe, seja mais forte do que a vendedora. Daí a força vendedora vê que está acontecendo alguma coisa nessa moeda, vamos esperar. Já que está um monte de gente querendo comprar, vamos deixar que compre. Aí vai ser mais difícil ter esses dumps. Tá? Então por isso que tem que aproveitar muito quando a moeda está começando a crescer. É só ficar olhando aqui no gráfico. Tá? O pessoal aí do grupo do Telegram também
eu fico sempre ligado ali, o pessoal sempre fala, tá dando dumping em tal moeda. Eu já entro aqui e vejo, tá? E eu descobri essa sacada aí durante, durante todo esse tempo aí que eu estou operando aí no mercado, e acabei fazendo os testes, testando aqui com a Meriade e consegui. Fiquei tudo felizão, hein? Agora só falta eu aplicar em mais moedas. É isso aqui que a gente vai fazendo. Ok, então esse vídeo aqui faz parte da nova série Sacadas do mercado de altcoins aí da Poloniex. Provavelmente tudo que sacada que eu for tendo aí durante o tempo, eu vou fazendo vídeo aí e passando para vocês. Desculpe aí o tamanho do vídeo, ficou bem longo dessa vez, mas eu tenho certeza que é um vídeo que vem para agregar informações e agregar experiência para vocês operarem nesse mercado. Aí você pode, aí você consegue identificar que você consegue ganhar dinheiro tanto em moedas que têm volumes grandes, quanto em moedas que têm poucos volumes. Aqui a ideia é você identificar uma moeda que pode subir, comprar ela e esperar. Tá? Mas vai ser então. Vou finalizar esse vídeo aula por aqui. Agradeço a todos por ter assistido. Peço também para vocês se inscreverem no canal, ajudar também o canal a divulgar os vídeos, compartilhando nas redes sociais. Ok? Muito obrigado aí a todos e até mais. Tchau, tchau.